Eu não lembro do meu primeiro choro, mas sei que ele mudou o rumo da minha vida. Meu nome é Henrique e esta é a minha história. Nasci em um hospital simples, de paredes claras e cheiro de desinfetante. Meus pais eram jovens, inseguros e não estavam preparados para serem pais. Quando ouviram o diagnóstico de paralisia cerebral leve, ficaram em choque. Não era algo que tiraria minha vida, mas exigiria paciência, dedicação diária, fisioterapia e amor. Eles não estavam prontos para isso. Nos primeiros dias, fiquei no berçário. O som do hospital era meu primeiro mundo. Passos apressados, apitos de máquinas, choro de outros bebês. Meus pais apareciam pouco, quase sempre em silêncio. Não me pegavam no colo. Até que, na terceira madrugada, o quarto ficou vazio. Eles foram embora, sem despedida, sem promessa, apenas um bilhete amassado. Desculpa, não sabemos cuidar. Que Deus cuide por nós. Quem encontrou o papel foi Ana, a enfermeira de plantão. Ela ouviu meu choro, correu até o berço e me pegou no colo. Olhou o bilhete, respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Não me deixaria sozinho. Ana não era rica, nem tinha vida fácil. Trabalhava dobrado, chegava em casa exausta, mas tinha um coração enorme. Desde aquele dia, começou a cuidar de mim como se fosse sua própria família. Levava roupinhas simples, compradas com esforço. Muitas vezes, abria mão de coisas para ela mesma só para me dar um pouco mais de conforto. Depois de algum tempo, lutou na justiça pela minha guarda. Não era mãe de sangue, mas se tornou mãe de escolha. Minha vida começou assim, com abandono de um lado e acolhimento do outro. Os primeiros anos foram cheios de desafios. Eu precisava de consultas médicas, fisioterapia e remédios. Cada movimento era uma conquista lenta. Havia dias em que eu chorava de dor, mas Ana segurava minhas mãos e dizia: "Você não é um problema, Henrique. Você é a minha missão." Essas palavras marcaram minha vida. Enquanto outras crianças aprendiam a andar rápido, eu ainda lutava para dar alguns passos. Enquanto outras falavam sem esforço, eu demorava para formar frases. Mas cada avanço, por menor que fosse, era comemorado. Ana fazia questão de celebrar. Se eu conseguia me equilibrar sozinho por alguns segundos, ela comprava um bolo simples e cantava parabéns. Para ela, cada pequeno progresso era uma grande vitória. Também havia momentos de ternura. Ana gostava de ler histórias antes de eu dormir. Virava as páginas devagar, mostrava as figuras e explicava cada detalhe. Eu ficava fascinado. Nos livros, descobri que existiam mundos onde ninguém ria de mim. Ali, aprendi a sonhar. Nunca esqueço da primeira vez que saí do hospital para ver a rua. Era fim de tarde. O céu estava alaranjado e o vento frio batia no meu rosto. Ana me segurou firme e disse: "A partir de hoje, a gente caminha junto." Eu não entendia todas as palavras, mas entendia o tom. Eu tinha uma casa. Com o tempo, comecei a perguntar sobre meus pais biológicos. Ana nunca falou mal deles. Dizia apenas que eram jovens, assustados e que o medo pode fazer as pessoas desistirem. Depois acrescentava: "Quem ficou fui eu, e é isso que importa." Esse jeito de olhar para a vida me ajudou a não cultivar rancor. Ainda assim, algumas noites eu chorava em silêncio, tentando entender por que tinham me deixado. As perguntas não tinham resposta, mas o cuidado de Ana preenchia parte do vazio. Minha infância seguiu com terapias, consultas e pequenas vitórias. Aprendi a segurar objetos, a me equilibrar e a andar curtas distâncias. Cada conquista era recebida com palmas e abraços. O sorriso de Ana iluminava os dias mais difíceis. Foi assim que entendi que felicidade não está apenas nas grandes conquistas, mas também nos centímetros que avançamos. Hoje, olhando para trás, vejo como aquele bilhete poderia ter definido minha vida. Mas não definiu. O abandono marcou, é verdade. Só que o acolhimento foi mais forte. Eu não era apenas o menino do bilhete.
Eu era o filho que uma mulher simples decidiu amar. E eu ainda não sabia que esse abandono voltaria a cruzar o meu caminho muitos anos depois, quando eu já estivesse pronto para enfrentar o passado de frente. Minha infância foi muito diferente da das outras crianças. Enquanto muitos aprendiam a dar os primeiros passos dentro de casa, eu aprendia a andar entre corredores de hospital. O barulho que embalava meu sono não era de canções, mas o som dos monitores, o rodar das macas e a voz apressada dos médicos. Esse ambiente se tornou meu lar. Ana, a enfermeira que me acolheu, era quem dava sentido a tudo. Ela me carregava no colo, me alimentava e me levava às consultas. Quando eu chorava de dor nos exercícios de fisioterapia, ela dizia com firmeza: "Você vai conseguir, Henrique. Pode demorar, mas vai conseguir." E eu acreditava. O diagnóstico de paralisia cerebral leve exigia esforço diário. Sentar sozinho foi uma vitória. Segurar objetos, outra. Cada etapa vinha acompanhada de suor, lágrimas e incentivo. Havia dias em que eu queria desistir, mas Ana não permitia. Ela me levantava, secava meu rosto e insistia. Quando fui para a escola, novos desafios começaram. Eu andava devagar, tinha dificuldades motoras e logo virei alvo das risadas. Algumas crianças me imitavam, outras me davam apelidos cruéis. Eu fingia que não ligava, mas voltava para casa com o coração pesado. Ana me abraçava e dizia: "Não deixe que as risadas deles definam quem você é. Eles não conhecem a sua força." Essas palavras me ajudavam a aguentar, mas a dor continuava. Foi então que descobri a biblioteca. Entre os livros, encontrei um refúgio. Ninguém me julgava ali. Eu podia ser herói, explorador, médico. Descobri que, nos livros, meu corpo não tinha limites. Esse hábito me transformou. Passei a sonhar com um futuro maior do que aquele que parecia reservado para mim. Apesar das dificuldades, Ana criava momentos de alegria. Se eu conseguia dar 3 passos sem apoio, ela comprava um bolo e fazia uma pequena festa. Chamava vizinhos, batia palmas, me aplaudia de pé. Para ela, cada pequeno avanço era motivo para celebrar. Essas comemorações me ensinaram que a vida é feita de pequenas vitórias. A adolescência trouxe perguntas mais difíceis. Eu queria entender por que meus pais tinham me deixado. Ana nunca mentia, mas também nunca os condenava. Dizia apenas que eram jovens, assustados, que não estavam prontos. Repetia sempre: "Quem ficou fui eu, e é isso que importa." Essas palavras me ajudavam a aceitar a realidade, mas não apagavam o vazio. Às vezes eu me perguntava: será que eles pensam em mim? Será que se arrependem? Eu não tinha respostas, mas aprendi a me agarrar ao presente, o cuidado de Ana, o apoio dos médicos e o consolo da fé. Ana me levava à igreja e me ensinava a orar. Eu pedia força a Deus para não desistir. Mesmo pequeno, entendia que minha vida seria uma batalha, mas não seria uma batalha sozinho. Essa fé me deu esperança. Com o tempo, melhorei meus movimentos. Consegui andar pequenas distâncias sem ajuda. Os médicos se impressionavam. Diziam que eu era exemplo de superação. Eu não me via como exemplo, apenas não queria decepcionar quem tinha acreditado em mim desde o primeiro dia. Ainda assim, por trás de cada sorriso havia perguntas não respondidas. O bilhete deixado no berço era uma sombra constante. Eu não falava muito sobre isso, mas carregava a dor em silêncio. Era como uma cicatriz invisível, sempre ali, mesmo quando ninguém via. Ana me lembrava: você não foi definido pelo abandono, mas pelo amor que recebeu. Eu me agarrava a essa verdade. Minha infância foi marcada por terapias, estudos e esforço, mas também por festas simples, abraços sinceros e histórias contadas antes de dormir. Foi um tempo de lutas, mas também de descobertas. Aprendi que o mundo podia ser cruel, mas também podia ser cheio de bondade através de uma única pessoa. Olhando para trás, percebo que esses anos me prepararam para muito mais do que eu imaginava.
Eu ainda não sabia, mas cada exercício, cada lágrima e cada abraço de Ana estavam construindo dentro de mim a força que eu precisaria quando o passado finalmente voltasse. E esse dia chegaria mais rápido do que eu imaginava. Na adolescência, minha vida começou a mudar. Eu já não passava tanto tempo em hospitais como antes, mas as marcas da infância me acompanhavam. Eu ainda tinha limitações nos movimentos, andava devagar e isso chamava a atenção. Mas também foi nessa fase que descobri novas forças dentro de mim. Comecei a ajudar em pequenos serviços no hospital onde cresci. Primeiro, carregava prontuários de um setor para outro. Depois, organizava bandejas e ajudava pacientes a se locomoverem pelos corredores. Eu me sentia útil. Pela primeira vez, não era apenas o menino que precisava de cuidados. Eu estava cuidando de outras pessoas. Foi ali que percebi algo importante. Eu queria ser médico. Não porque sonhava com status ou dinheiro, mas porque conhecia a dor de estar do outro lado. Sabia o que significava depender de alguém para se levantar da cama, para dar um passo, para segurar uma colher. Queria ser essa mão estendida para outros. Claro que não foi fácil assumir esse sonho. Alguns riram, diziam: "Você, médico, com essa limitação, nunca vai conseguir." Mas no fundo, eu já estava acostumado a ouvir não, desde bebê. A diferença é que agora eu tinha aprendido a transformar o não em combustível. Ana foi minha maior incentivadora. Quando contei a ela, seus olhos brilharam. Ela não duvidou nem por um instante. Disse apenas: "Se você quer isso, nós vamos lutar juntos." E nós lutamos. Eu estudava em qualquer lugar, no ônibus, no intervalo da escola, até nos corredores do hospital. Pegava livros emprestados, fazia anotações em cadernos usados e passava noites acordado, tentando entender matérias que pareciam impossíveis. As bolsas de estudo foram minha chance. Não tínhamos condições de pagar uma escola melhor, mas eu conseguia entrar em programas de apoio para alunos com bom desempenho. Isso exigia esforço dobrado. Enquanto outros colegas tinham aulas particulares, eu contava apenas com a força de vontade e com o apoio de alguns professores que acreditavam em mim. Nessa época também enfrentei novos tipos de preconceito. Já não era mais apenas o menino lento no pátio. Agora era o jovem que ousava sonhar alto demais. Alguns colegas zombavam. Outros diziam que eu deveria escolher algo mais simples. Mas Ana repetia: "Nunca aceite que limitem o seu futuro. Você pode demorar mais, mas pode chegar onde quiser." Essas palavras me acompanharam em cada madrugada de estudo. Entre os livros, eu descobria não apenas conhecimento, mas também um lugar onde minhas limitações não importavam. Eu me via capaz, inteligente e preparado para algo maior. Aos poucos, essa visão foi tomando conta de mim. Quando comecei a trabalhar de forma mais fixa no hospital, como auxiliar, percebi que estava cada vez mais perto do meu sonho. Ajudava os médicos, observava os procedimentos, prestava atenção em cada detalhe. Eu ficava impressionado com a confiança que eles transmitiam aos pacientes. Sonhava em um dia vestir aquele jaleco branco não como auxiliar, mas como doutor. Claro que nem tudo eram vitórias. Havia dias de cansaço extremo, dores físicas e momentos em que eu pensava em desistir. Mas bastava olhar para Ana e lembrar de tudo que já tínhamos superado para recuperar a força. Ela fazia questão de celebrar cada etapa. Quando passei em uma prova importante, ela preparou uma refeição especial. Quando consegui meu primeiro certificado de auxiliar de enfermagem, ela me abraçou chorando. Disse que estava orgulhosa e que tinha certeza de que eu chegaria muito mais longe. E, de fato, eu estava chegando. Aos poucos, a ideia de cursar medicina deixou de ser apenas um sonho distante. Tornou-se uma meta clara. Eu sabia que seria difícil, que as exigências seriam enormes, mas também sabia que tinha dentro de mim a determinação necessária. Eu estava decidido.
seria médico. O que eu não sabia é que antes de realizar esse sonho, enfrentaria a dor mais difícil da minha vida, a despedida de Ana. Conseguir entrar na faculdade de medicina foi o maior marco da minha vida até aquele momento. Quando vi meu nome na lista dos aprovados, não consegui segurar as lágrimas. Lembrei de cada passo lento, de cada olhar de desprezo, de cada noite de estudo à luz fraca da cozinha. Eu tinha vencido. E como sempre, Ana estava ao meu lado. Ela chorava mais do que eu. Dizia: "Eu sabia, Henrique, eu sabia que você ia conseguir." Naquele dia, eu não era apenas um filho orgulhoso. Eu era a realização do sonho dela também. Porque sem Ana, eu não teria chegado até ali. Os primeiros meses de faculdade foram puxados. Horas de estudo, plantões, estágios. Eu me dividia entre a rotina pesada e o desejo de estar em casa com Ana. Ela me esperava acordada muitas vezes, apenas para saber se eu estava bem. Fazia comida simples e me entregava com um sorriso cansado. Era o cuidado dela que me mantinha de pé, mas aos poucos notei algo estranho. Ana já não tinha a mesma disposição de antes. Subir escadas a cansava. Passava mais tempo deitada. No início, ela dizia que era só o cansaço do trabalho, mas eu sabia que era mais do que isso. Os exames confirmaram. Ana estava doente. O corpo dela, que por tantos anos tinha sido meu porto seguro, agora pedia ajuda. Foi um choque. Eu que devia a ela a vida, agora via minha mãe de coração perdendo forças diante dos meus olhos. Cuidar dela se tornou minha prioridade. Entre uma aula e outra, eu corria para casa. Preparava comida, ajeitava remédios, segurava sua mão nas noites difíceis. Muitas vezes eu desmoronava em silêncio, mas não deixava que ela percebesse. Não queria que pensasse que estava me atrapalhando. Ela, mesmo fraca, continuava se preocupando comigo. Dizia: "Não desista dos seus estudos por minha causa. O seu futuro é a prova de que tudo valeu a pena." Mas como não pensar nela? Como não sentir medo de perdê-la? Os dias foram ficando cada vez mais duros. Ana já não conseguia sair da cama. Eu passava horas, sentado ao lado dela, lembrando das histórias que ela lia para mim quando eu era pequeno. Às vezes, eu pegava um livro e lia em voz alta para devolver um pouco do que tinha recebido. A despedida chegou de forma silenciosa. Numa noite calma, Ana me chamou de perto. Segurei sua mão, já tão frágil, e ela me olhou nos olhos com um brilho que não vou esquecer. "Meu capitão", ela disse, usando o apelido de infância, "você já sabe o caminho. Prometa que não vai deixar a dor endurecer seu coração. Prometa que não vai virar pedra." Eu prometi, mesmo com a voz embargada. E naquela madrugada, Ana partiu. O vazio que ficou era imenso. Eu tinha perdido a mulher que me salvou, que acreditou em mim quando ninguém acreditava, que me deu o direito de sonhar. Chorei como nunca antes. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Nos dias seguintes, continuei indo à faculdade, mas sentia que faltava uma parte de mim. Guardava o jaleco dela em meu armário e todas as vezes que pensava em desistir, lembrava de sua última frase: "Não vire pedra." A dor da perda me marcou profundamente, mas também me deu uma nova determinação. Eu sabia que cada paciente que eu atenderia no futuro carregaria de alguma forma o legado dela. Ana não tinha apenas mudado minha vida, tinha me dado um propósito. Eu não sabia ainda, mas essa promessa de não virar pedra seria testada no dia em que o passado voltasse para me confrontar. Depois da partida de Ana, tudo parecia vazio. Entrei na faculdade todos os dias, com a sensação de que faltava uma parte de mim. Mas, ao mesmo tempo, era como se ela ainda estivesse comigo. Cada vez que eu vestia meu jaleco, lembrava de suas palavras: "Não vire pedra." Essa frase me guiou. Em meio ao cansaço das aulas e aos plantões intermináveis, eu me lembrava dela. Eu não podia desistir. Não só por mim, mas por ela. A faculdade de medicina era exigente.
Muitas noites eu mal dormia. Passava horas em bibliotecas, estudava com colegas, enfrentava provas difíceis, mas eu tinha algo que os outros talvez não tivessem: a memória de tudo que precisei superar para estar ali. Isso me dava forças para continuar. Quando comecei os primeiros estágios no hospital, senti que estava no lugar certo. Ver pacientes chegando assustados e sair dali com esperança me fazia acreditar que eu estava cumprindo o meu chamado. Eu me lembrava das vezes em que fui paciente, das dores, dos olhares de pena, das dificuldades, e usava isso como combustível para tratar cada pessoa com respeito. Não demorou muito para que eu me destacasse, não porque era o mais inteligente, mas porque era o mais atento. Eu sabia ouvir. Sabia olhar nos olhos e dar segurança mesmo em situações difíceis. Muitos médicos se preocupavam apenas com exames e protocolos. Eu, além disso, me preocupava com a alma das pessoas. A cada paciente atendido, eu sentia que uma parte da história de Ana continuava viva em mim. Eu pensava, se ela estivesse aqui, estaria orgulhosa. Formei-me com lágrimas nos olhos. Na cerimônia, reservei uma cadeira vazia com um jaleco dobrado. Era como se Ana estivesse sentada ali. No bolso do jaleco, coloquei um bilhete escrito por mim: "Obrigado por ficar." Esse era o resumo de toda a minha vida. Depois da formatura, iniciei a residência. Os plantões eram longos, mas também eram cheios de aprendizado. Passei a lidar com emergências, com casos graves, com situações em que minutos faziam a diferença entre a vida e a morte. Em cada decisão, eu lembrava da promessa que fiz a Ana: não endurecer, não me tornar insensível. Conquistei o respeito de colegas e pacientes. Muitos diziam que eu tinha um jeito especial de cuidar. Eu sabia de onde vinha esse jeito. Vinha do amor que recebi quando tudo que eu tinha era apenas um bilhete de abandono. Com o tempo, fui contratado pelo próprio hospital onde cresci. Voltar ali, agora como médico, foi uma experiência emocionante. Caminhar pelos corredores onde um dia fui apenas um bebê abandonado e agora ser reconhecido como doutor era algo difícil de descrever. Ainda assim, o passado nunca deixou de estar presente. O bilhete que encontrei no berço era como uma sombra silenciosa. Eu tinha aprendido a conviver com ele, mas a pergunta continuava: será que um dia vou encontrar meus pais biológicos? Eu não sabia a resposta, mas sentia que esse encontro poderia acontecer a qualquer momento. O mundo dá voltas, e na profissão que escolhi, eu lidava com pessoas o tempo todo. A cada atendimento, eu me preparava como se fosse o mais importante da minha vida. Não importava se era uma simples gripe ou uma emergência. Para mim, cada paciente merecia ser tratado como se fosse alguém que eu amava. O tempo passou e minha carreira se firmou. Eu era respeitado, tinha conquistado estabilidade e sentia orgulho do que tinha construído. Mas havia algo que eu não controlava: o destino. E foi justamente no auge da minha trajetória, quando eu me sentia mais confiante, que o passado resolveu bater à minha porta. Era uma tarde chuvosa. O hospital estava lotado e o som da recepção se misturava ao barulho dos guarda-chuvas sendo sacudidos na entrada. Eu estava no meu consultório, revisando prontuários, quando a porta se abriu de repente. Entrou um casal aflito, carregando um menino pequeno no colo. O garoto estava com febre alta, o rosto vermelho, respirava com dificuldade. A mãe chorava, o pai tentava explicar rápido a situação. Pedi para que se acalmassem e logo iniciei o atendimento. A prioridade era a criança. Coloquei o estetoscópio, pedi exames, iniciei os cuidados. Em poucos minutos a temperatura começou a baixar. O menino já respirava melhor. Até aí era só mais um atendimento comum. Mas quando o pai tirou o casaco para segurar o filho, algo me chamou a atenção. Uma cicatriz no braço. Uma marca fina, comprida, que parecia antiga. Meu coração disparou. Aquela cicatriz eu já tinha visto antes.
em uma foto antiga, mostrada por uma vizinha que conhecia minha história. Era a mesma marca do meu pai biológico. Olhei para o rosto dele com mais atenção. Olhei também para a mãe, nervosa, tentando acalmar o filho. As feições não deixavam dúvidas. Eram eles. Depois de mais de 20 anos, eu estava diante das pessoas que me deixaram no berçário com um bilhete. Senti um peso enorme no peito. Era como se o tempo tivesse parado. A criança agora descansava nos braços deles. E eu, médico, estava diante da maior ferida da minha vida. Eles perceberam meu olhar diferente. A mãe foi a primeira a reagir. Seus olhos encheram de lágrimas e ela sussurrou: "Henrique." O pai abaixou a cabeça como se não tivesse coragem de me encarar. O silêncio foi pesado. Finalmente respondi: "Sim, sou eu, o menino que vocês deixaram no hospital. Mas hoje sou o médico que está cuidando do filho de vocês." A mãe começou a chorar ainda mais. O pai tentou falar, mas a voz falhou. Depois de alguns segundos, disse baixinho: "A gente era muito jovem, não sabia como cuidar, tivemos medo." Eu respirei fundo. Uma parte de mim queria gritar, perguntar como tiveram coragem. Outra parte lembrava das palavras de Ana: "Não vire pedra." Olhei firme para eles e disse: "Vocês me deixaram para morrer, mas alguém ficou, e foi essa pessoa que me deu a chance de estar aqui hoje." Eles pediram perdão, choraram, tentaram se explicar, mas eu não queria justificativas. O passado não podia ser apagado. Eu não era mais aquele bebê indefeso. Eu era o resultado da dor transformada em força. Segurei o prontuário, respirei fundo e concluí: "Eu não sou o filho que vocês abandonaram. Sou o homem que a dor construiu." Entreguei as orientações sobre o tratamento do menino, finalizei o atendimento e me levantei. Eles agradeceram em lágrimas. Eu não disse mais nada. Apenas olhei para a criança e sorri. Ele não tinha culpa da decisão dos pais. Cuidei dele como cuidaria de qualquer paciente. Ao sair da sala, sentei no corredor do hospital, o mesmo corredor onde cresci, onde aprendi a andar, onde descobri quem eu era. Fechei os olhos e lembrei de Ana. Era como se ela estivesse ali, repetindo sua última frase: "Não vire pedra." Naquele momento entendi que o perdão não significa esquecer. Perdoar é escolher não deixar que o passado destrua o futuro. Eu não precisava da presença deles para seguir em frente. Tudo o que eu precisava já tinha recebido de Ana: amor, coragem e propósito. Levantei-me, ajeitei o jaleco e voltei para o trabalho. A vida seguia. E eu sabia que cada paciente que passasse pela minha frente carregaria de alguma forma o legado dela. O menino do bilhete tinha se tornado médico. E apesar de todas as marcas, eu havia escolhido não ser pedra, mas ser ponte.